Olá a todos, bem-vindos a uma nova edição do Symmetry Connect. Vamos guiá-los pelo tour da versão 2.6, nosso lançamento de dezembro de 2025. Este release traz consigo grandes melhorias projetadas para fortalecer a segurança, a flexibilidade e a eficiência, reforçar o controle e a rastreabilidade em todas as operações, reduzir o esforço manual e acelerar processos técnicos, aumentar a flexibilidade para equipes e clientes, potencializar a escalabilidade através de soluções reutilizáveis. As novidades que veremos hoje focam em 3 áreas: integrações, operações e finanças e contabilidade. Comecemos com integrações. Nesta ocasião falaremos de 2 iniciativas, agente de parsers e nome de arquivo personalizado. Uma das grandes mudanças na área de integrações é o agente de parsers. Esta funcionalidade permite aos usuários fornecerem instruções detalhadas para que o parser extraia e estruture dados de arquivos de uma maneira mais precisa. Por que fizemos isso? Os usuários precisavam extrair e estruturar dados de arquivos de uma maneira muito específica, mas as ferramentas existentes careciam da flexibilidade para se adaptar aos requisitos únicos de cada contexto. Objetivo: melhorar a precisão e a eficiência ao adaptar os resultados às instruções detalhadas do usuário. O que fazer? Permitir aos usuários dar instruções claras e específicas mediante uma interface de chat, mostrar uma prévia do resultado e pedir confirmação antes de aplicar as mudanças. O que não fazer? Não permitir que os usuários editem os parsers existentes ou o padrão. Não permitir a reabertura de conversas anteriores. Não salvar os resultados automaticamente. Como funciona? Desde a ferramenta no menu Repositórios, tanto para repositórios novos como para repositórios existentes, será possível, desde a seção de configuração de saída do repositório, atribuir como tipo de processamento o parseamento de arquivos. Neste menu, vocês encontrarão tanto o catálogo que já tínhamos disponível, como a opção para que possam carregar um arquivo suscetível à análise e, a partir de uma série de instruções adicionais dadas de contexto, poder gerar uma recomendação muito mais de acordo com as necessidades do usuário. Neste caso, uma vez dadas as instruções e carregado o arquivo, envia-se para a análise e o agente vai começar a realizar um reconhecimento tanto da estrutura do arquivo que carregamos como do contexto adicional que se brindou para poder gerar a recomendação. Em todo momento é visível que parte do processo o agente está realizando. E uma vez tenhamos já como uma primeira sugestão, o chat abre-se de modo que se possa brindar esse contexto adicional. Neste caso, uma vez finalizada a sugestão, nos está mostrando que detectou uma nova estrutura que cumpre com este preview. E se estamos seguros de que isto é o que necessitamos a nível de parseamento, podemos finalizar a experiência, bem seja desde esta tab como desde o chat que víamos anteriormente. Você pode nomear o seu novo parser, que será adicionado ao catálogo. Uma vez pronto isso, aceitamos a sugestão, vamos ver que o parser passa a fazer parte do catálogo no original. É uma sugestão criada com IA, e sempre vamos ter disponibilidade de um preview dessa recomendação inicial que nós aceitamos. Para finalizar o processo, simplesmente terminamos a implementação a nível de configuração de saída no repositório, que é basicamente criar um repositório novo, existente, que vai receber todos os arquivos que se parseiam. E feito isso, já o repositório fica pronto para que cada vez que se carreguem arquivos ao mesmo, tome esse parser que se gerou e processe essa informação em função disso. Continuamos em integrações com o nome de arquivo personalizado. Esta característica brinda aos usuários controle total sobre como se nomeiam os arquivos exportados através de uma função configurável que inclui tags dinâmicas, texto livre, separadores e marcas de tempo flexíveis. Por que fizemos isso? Nossos clientes eles não podiam personalizar o nome dos arquivos exportados, o que causava fricção em seus fluxos de trabalho automatizados, risco de falhas e limitava sua autonomia para integrar as exportações em seus processos internos. Objetivo: otimização significativa do tempo. Busca-se substituir a estrutura rígida atual por uma que se adapte às necessidades operativas. O que fazer? Garantir que o ID de execução se inclua em todos os nomes de arquivo para assegurar a rastreabilidade de cada arquivo exportado. Requerer ao menos um elemento adicional, etiqueta ou texto livre, além do ID de execução para salvar a configuração.
Permitir ao usuário ordenar todos os elementos, incluindo o objeto de execução. Validar o campo de texto livre para evitar o uso de caracteres não válidos. Habilitado para o fluxo de edição e criação através de API e front-end. O que não fazer? O tag de ID de execução deve estar sempre presente. Solicitar tags dinâmicas adicionais através de suporte, mais além das proporcionadas ou criadas como cadeias de texto. Aplicar esta lógica de nomeação a qualquer outra parte da plataforma. As migrações ou mudanças massivas a exportações existentes não estão incluídas nestes casos. Mantém-se o uso atual do parâmetro até que o usuário atualize suas configurações uma por uma. Como funciona? Dentro do fluxo de exportações que já conhecemos, que consiste basicamente em dar um nome à exportação, atribuir ou selecionar um dos tipos de recursos disponíveis a exportar, tomar como base alguns dos recursos já existentes e atribuindo a modalidade de exportação de acordo com as necessidades. Dentro do passo 2, teremos a seleção de colunas habitual e é onde começamos a visibilizar as mudanças ou as melhorias a nível desta funcionalidade. Mantemos tudo o que tem a ver com a seleção de tamanho máximo por arquivo, os formatos que já conhecemos, CSV, Parquet, e adicional selecionando qual é o caminho, destino onde desejamos que o sistema deixe a informação cada vez que se gere. Por último, vamos começar a evidenciar esta nova seção, onde vamos permitir ao usuário justamente configurar o nome que deseja ter a sua exportação por default. Vamos manter o esquema habitual de nomes, uma concatenação de parâmetros como evento, recurso e data, mas agora com a flexibilidade de adicionar etiquetas personalizadas. Neste caso, o usuário vai poder utilizar este box para poder arrastar as etiquetas que o sistema vai proporcionar, onde mantemos as mínimas que já conhecíamos no nome habitual, o ID do espaço de trabalho, o prefixo de exportar, o tipo de recurso, o ID do recurso, o timestamp, que nos permite identificar em que data e a que hora se gerou o arquivo, o nome do evento, mas adicional incorporamos o tag de nome de recurso, incorporamos o tag de Action ID. E permitimos que o usuário sete valores a seu gosto para que façam parte de uma etiqueta mais no momento de exportar. Esta etiqueta é de texto livre. O usuário vai poder ordená-la a nível de nome como o deseje e o único parâmetro obrigatório que teremos por rastreabilidade dos arquivos vai ser o ID da execução. De igual maneira, vão ter sempre um preview de como estará se vendo a nível de nome o arquivo de saída e herdamos o formato ou a extensão na qual o arquivo será gerado. Quando se utilize o tag de timestamp, a nível de configuração é possível escolher qual vai ser o separador que terá o nome dos arquivos e o formato de data e hora que mais se adeque às necessidades do usuário. Por último, no passo 3, recordemos que é um passo de verificação, onde vemos um resumo de tudo o configurado a nível de exportação, o preview de nome que se configurou anteriormente, confirmamos o salvamento e o export. Cada vez que se execute, começará a nomear os arquivos da maneira como se configurou. Continuamos com as novidades de operações e finanças. Outra novidade-chave na vertical de operações e finanças é o acesso por entidade. Esta melhoria permite que cada usuário veja e acesse apenas as entidades estritamente necessárias e autorizadas para seu papel, proporcionando um controle de visibilidade granular. Por que fizemos isso? Buscamos resolver o problema da sobrecarga de informação e a exposição de dados sensíveis. É crucial assegurar que a informação só seja visível para o pessoal autorizado. Objetivo: conseguir uma melhoria na segurança e uma redução significativa de erros por manipulação de dados sensíveis. Isto cria um ambiente de trabalho mais controlado. O que fazer? Mudar um recurso de público a privado para controlar quem pode vê-lo. Conceder acesso a um recurso privado com um papel de entidade específico, por exemplo, só visualizador, independentemente do papel principal do usuário na companhia. Solicitar acesso quando se encontre uma entidade privada que não se possa abrir. Revisar e processar solicitações de acesso pendentes se tem as permissões requeridas. Ver todas as dependências de uma entidade no mapa de relações, inclusive se algumas são privadas. Outorgar acesso massivo a um máximo de 50. Que não fazer? Acessar um recurso privado só quando se está incluído explicitamente em sua lista de acesso. Atribuir acesso específico a recursos
sem modificar o papel principal ou as permissões em outro lugar, evitar a eliminação do próprio acesso ou a mudança do próprio papel dentro de um recurso, utilizar a opção. Configurar acesso só em entidades confirmadas, não em rascunhos ou pastas. Atribuir acesso de forma massiva só até um máximo de 50 recursos. Atribuir acesso só aos recursos que se podem ver. Evitar a atribuição de acesso a recursos para os quais só se tem permissão de visualização. Usar só recursos aos quais se tem acesso, como entradas, ao configurar outros. Como funciona? Na seção de recursos encontra-se a nova propriedade, que é a capacidade de privatizar recursos para que somente as pessoas que têm convite 1 a 1 privada tenham acesso a certos recursos. Para todos os recursos por padrão, criam-se públicos para que todos os usuários tenham acesso desde que se crie o recurso. Como sabemos, aqui na seção de administração de conta podem localizar as funções. Para usuários com função de supervisor, conta-se com uma permissão específica. Na seção espaços de trabalho, verão a permissão chamada configurar acessos por entidade. Se, por exemplo, duplicam diretamente o função supervisor, encontra-se a permissão no mesmo lugar e pode-se habilitar ou desabilitar para ter a possibilidade de privatizar recursos, se o fazem em um função personalizado. Voltando a recursos, se sou supervisor ou se tenho uma função que tem a permissão, vou poder modificar os acessos na opção de editar acesso. Se configuramos privado, sempre vai adicionar por padrão o usuário que o está gerando e pode-se outorgar permissão a outro usuário. Pode-se dar permissão com função que tem dentro do espaço de trabalho ou só permissão de visualização. Se deixa só como visualizador, só vai poder ver o recurso e não vai poder mudar o acesso público ou privado. O sistema restringe edição ao usuário que inicia a ação. Não se pode editar uma função a si mesmo nesse recurso nem tirar-se acessos. Quando se edita o recurso, o ícone muda para bloqueado, indicando que o recurso é privado. Quando se atribuem permissões de visualizador no recurso, estão atribuindo a função de visualização no recurso. Também se podem gerar edições de acessos de forma massiva até de 50 recursos. Selecionamos a opção e bloqueiam-se da seleção os recursos que são rascunho, porque isso só se pode fazer para recursos processados. Uma vez se selecionam, pode-se editar acesso para voltar a público ou privado todos os recursos. Se se vai criar uma conciliação, por exemplo, não se poderá utilizar um recurso se como usuário não tenho acesso. Não se pode privatizar uma pasta, deve-se acessar a pasta para selecionar o recurso. Esta funcionalidade está disponível também para consolidações, combinações e para painéis. Fechamos com as novidades de contabilidade, onde conhecerão as ferramentas de configuração e gestão que chegam com esta versão 2.6. Na seção de contabilidade, temos duas funcionalidades: a personalização de estruturas ERP e novo gestor de lançamentos contábeis. Referente à personalização de estruturas ERP, esta característica permite aos administradores de contabilidade definir e validar o formato JSON diretamente na ferramenta, adaptando os lançamentos contábeis à estrutura esperada pelo ERP. Por que fizemos isso? Anteriormente, qualquer mudança no formato JSON dos lançamentos dependia da equipe de engenharia ou serviços, o que gerava gargalos e ralentizava as iterações. Objetivo: reduzir significativamente o tempo de implementação e a sobrecarga de alinhamento entre equipes, dando aos administradores de ERP total autonomia para criar e manter seus formatos JSON, restaurando o autosserviço e a independência de tickets de engenharia ou Symmetric. O que fazer? Criar cargas úteis a partir de um JSON de amostra ou diretamente desde a interface de usuário. Modificar a estrutura de um payload. Adicionar, eliminar e renomear campos. Mudar tipos de dados. Definir formatos e criar estruturas alinhadas. Associar uma única carga útil com múltiplos modelos contábeis. O que não fazer? Introduzir um JSON inválido, publicar lançamentos no ERP sem validar a estrutura ou sem atribuir uma carga útil que coincida com o formato esperado do ERP. A migração de casos de uso que já estão em produção. Vejamos como funciona. Antes, cada modelo contábil na Symmetric dependia da configuração de uma estrutura de dados
que enviava a informação ao ERP. A configuração dessa estrutura, uma vez se atribuíam os modelos contábeis, não permitia editar-se. Isto o que significava que se o formato mudava, havia que reconfigurar e inclusive reimplementar a automação dos modelos contábeis, o que fazia que a automação da contabilidade fosse um pouco inflexível respeito à adição ou mudanças dessa estrutura de envio de dados. Agora, com as estruturas de ERP personalizadas, o formato de envio de lançamentos define-se uma só vez, é independente do modelo, reutilizável em múltiplos modelos e pode ajustar-se sem modificar a lógica de automação contábil. Como se gera? O usuário atribui e personaliza os nomes de suas estruturas, escolhendo também o ERP. O usuário traz sua estrutura de exemplo do ERP e a funcionalidade imediatamente define essa configuração de saída para um esquema que se fale diretamente da Symmetric ao ERP do usuário. Isto, por sua vez, permite personalizar o formato de anulação, fazendo que o processo seja muito mais simples e claro para os usuários que administram o ERP. Uma vez configurada essa conexão personalizada, o usuário vai poder gerir seus modelos, quer dizer, atribuir modelos contábeis às vezes que necessite, dependendo o tipo de modelo. E de igual maneira desatribuí-los às vezes que o necessite. Falando de flexibilidade, como o mencionamos, também permite editar essa estrutura às vezes que seja pertinente salvar essas mudanças e automaticamente seus modelos contábeis associados se atualizarão sem depender de uma estrutura ou de uma reimplementação. Com isto, teremos mais controle e menos fricção ante mudanças no payload, de forma que as equipes contábeis ganham autonomia total sobre suas integrações. O último grande projeto desta versão é o novo gestor de lançamentos contábeis. Esta é uma vista centralizada que substitui o gestor de lançamentos antigo e permite gerir o ciclo de vida completo dos lançamentos de todos os modelos desde uma única tabela. Por que fizemos isso? Os usuários de contabilidade careciam de um lugar unificado para revisar e gerir os lançamentos contábeis. Deviam navegar modelo por modelo, inspecionar erros manualmente e reconstruir a rastreabilidade. Isto resultava em uma lenta resolução de erros, dependência de equipes técnicas e gargalos no fechamento de mês. Objetivo: conseguir uma resolução de erros mais rápida e maior escalabilidade para operações de alto volume. O que fazer? Proporcionar uma única fonte de verdade para todos os lançamentos contábeis em todos os ambientes. Mostrar sempre o erro de forma clara na tabela, incluindo a interpretação de IAA quando seja aplicável. Manter filtros avançados e chips intuitivos. Assegurar a rastreabilidade completa sem necessidade de abrir o modelo. Usar categorias de IA estandardizadas e mensagens estáticas para a interpretação de erros do ERP. O que não fazer? Não obrigar os usuários a abrir cada lançamento ou o JSON para entender um erro. Não expor informação técnica RAW como única opção, só quando seja necessário, por exemplo, rejeição do ERP. Não tratar essa função como um gestor de tarefas. Antes, o gestor de lançamentos mostrava a informação dispersa, difícil de filtrar, com filtros que os usuários precisavam em colunas importantes, mas que não tínhamos e que inclusive faziam que, quando ocorressem erros no envio do lançamento ao ERP, o cliente tivesse que entrar de maneira manual para consultar a solicitação e buscar dentro de um JSON longo a resposta e a razão de por que não tinha podido ser postado de maneira exitosa no ERP para poder tomar ações e corrigir. Agora, com o novo gestor de lançamentos, oferecemos uma visão completamente diferente, onde há informação centralizada por cada status de modelo, onde, além disto, oferecemos filtros avançados. Além disso, permitimos ações de maneira massiva, na qual o usuário tem clareza sobre as informações e os modelos que está gerindo. Além disso, temos uma função potente na qual o usuário também pode personalizar a visão da informação que realmente necessite monitorar. Por último, muito importante, é que agora o usuário vai poder interpretar com IA a razão pela qual seu lançamento falhou no envio ao ERP, para que de forma mais rápida possa ter uma análise e possa gerar as ações que necessite para acelerar seus processos de fechamento mensal.
Com isso, concluímos nosso espaço. Lembramos que todas as funcionalidades terão ativação imediata. Obrigado a todos